relação do cristão e os bens terrenos. O primeiro texto diz assim, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 5, parece que tem uma aparente contradição. Por quê? Colossenses nós temos um texto que fala para buscarmos as coisas do alto, e 1 de Timóteo vai dizer o seguinte, pois tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, através da ministração, da exposição das Escrituras Sagradas, faça aquilo que eu e ninguém jamais conseguimos fazer. Trazer a conversão, ou edificar aqueles que já são convertidos pela graça do nosso Senhor. Amém? Quando a gente fala em bens terrenos, em coisas materiais, nós não nos referimos à teologia da prosperidade que foi trazida para o Brasil pelo neopentecostalismo. E para a teologia da prosperidade, a prosperidade material, ela parece que é a única prosperidade que existe. É como se o Filho de Deus, ele tivesse que crescer em todos os aspectos da sua vida. É como se o sucesso tivesse que ser necessário para identificarmos se alguém realmente é filho de Deus. Isso é um problema enorme. O evangelismo da década de 70 para cá produziu uma esquizofrenia muito complicada e as pessoas caíram no materialismo. E nessa noite, eu queria fazer com que a gente fuja de dois extremos. O primeiro extremo é o materialismo, onde a máxima do ter se torna a necessidade maior, e eu digo do cristão. Mas eu quero também salientar nessa noite o outro extremo, que é o ascetismo. O ascetismo é quando você tenta encontrar a Deus pela abstinência. Quando você justifica as suas ações diante de Deus, diante de uma dieta. Quando você tenta ser agradável a Deus, simplesmente pelo fato de não ter nada. Então são dois extremos perigosos. O materialismo e o ascetismo. O materialismo te leva a uma cultura do consumo. E o ascetismo pode te levar a uma cultura de tentar convencer a Deus da sua forma
de viver que não está preocupada com nada nessa vida. São dois erros crassos. E o Evangelho vai nos colocar no trilho correto para que a gente fuja desses extremos. O extremo de achar que ser rico é coisa do Filho de Deus. E o outro extremo é o extremo de achar que pelo fato de você negar a sua vida material, você vai ser aceito diante de Deus, você vai ser um discípulo mais agradável diante de Deus. Eu queria trabalhar com os conceitos de contentamento para gerar um equilíbrio nesses dois caminhos. Bom, nós temos dois textos da palavra de Deus. E vocês precisam entender que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não tem contradição. Ela pode existir uma aparente contradição, mas ela não pode se contradizer. O primeiro texto fala que se formos ressuscitados com Cristo, nós temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Temos que pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bom, na carta aos Colossenses, depois da fundação dessa igreja, aconteceu uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia dizia a seguinte questão: Deus é bom, mas a matéria é má, não presta. Jesus é um ser inferior a Deus. Era necessário um conhecimento secreto e mais elevado do que a própria palavra de Deus para você ter um esclarecimento das coisas espirituais e da sua própria salvação. É o que acontece muito hoje, né? Hoje as pessoas querem viver com base na experiência e não com base no que as Escrituras Sagradas nos diz. Existia também um problema do judeu que continuava dizendo que a circuncisão era o requisito necessário para a pessoa se salvar, ignorando completamente que a graça é o único fator que nos salva, mediante a fé, sem referência a nenhuma obra que você pode fazer. As obras que nós praticamos porque fomos salvos em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Nós não praticamos nada com a finalidade de obtermos algum merecimento diante dele. Bom, capítulo 3, versículo 1 a 11, Paulo traz aqui uma nova base de comportamento dos cristãos. As cartas de Paulo sempre vão trabalhar duas coisas. Vão trabalhar a base da nossa salvação, assim como lá na carta aos Romanos, que os primeiros capítulos vai trabalhar a justificação. E logo no fim, nos últimos capítulos, ele vai trabalhar como deve viver o justificado em Cristo Jesus. Nas cartas você sempre tem um fator doutrinário, você vai identificar questões dos fundamentos da fé e você vai identificar questões da prática da fé. Capítulo 3, versículo 1 ao 11, nós temos a nova base de relacionamento. Nós participamos da morte e ressurreição de Cristo. Isso elimina as regras religiosas que os judeus queriam colocar como a própria circuncisão. Nós passamos a refletir a imagem de Cristo, é o que diz o versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E nós morremos para o pecado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então, capítulo 3, versículo 1 ao 11, nós temos a nova base da nossa existência em Cristo Jesus. Nós não temos mais prazer no pecado. O pastor Marcelo, na condução da liturgia, ele falou no momento da confissão dos pecados sobre esse fator. O pecado é uma realidade porque nosso corpo ainda não foi transformado, mas o cristão ele não tem prazer no pecado. E o texto fala para que a gente pense nas coisas do alto, ou seja, dispor a nossa mente. A nossa disposição deve ser para as coisas que são do alto, porque nós morremos, nós temos uma nova vida. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança, porque ela vai se manifestar e com Ele nós seremos manifestos também. E então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bom, nós temos aqui um texto que descreve a nossa base existencial em Cristo Jesus. Somos um povo chamado por Deus para viver conforme a imagem do Filho dele, para expressarmos a nossa identidade ao mundo. E esse texto nos convoca a pensar nas coisas do alto. Então, a relação do cristão deve ser uma relação que envolve, primeiramente, esperança da glória que há de vir. Essa é a base da nossa existência, da nossa esperança, da nossa confiança, da nossa vida. Nós somos um povo recriado à imagem do Senhor. Fomos eleitos para a santificação, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Agora a pergunta é, o reino futuro já está bem demarcado. E o reino presente? O que fazer dele? Aí vem a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bom, o contexto aqui da carta de Paulo a Timóteo é o seguinte. Paulo queria tratar da ordem da adoração no culto público. Como eu falei a semana retrasada, Paulo tinha uma preocupação enorme com o culto público, a ordem do culto público. Paulo tratou de falsas doutrinas. Nas cartas paulinas você sempre vai ver o zelo apostólico, o zelo do apóstolo Paulo com as falsas doutrinas. Nessa carta, Paulo tratou da necessidade de líderes qualificados. E Paulo tratou do materialismo, no capítulo 6. Bom, capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 4, diz a palavra, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Bom, aqui na carta de Paulo a Timóteo, existiam falsos mestres. Lá na carta aos Colossenses, os falsos mestres, eles eram adeptos do gnosticismo. Aqui, existiam os adeptos do ascetismo, no sentido de que deveria haver um desprendimento total às questões físicas e materiais. Duas questões aqui eles tratam, do casamento, eles eram contra o casamento. Imagine Martinho Lutero quando descobriu, que poderia casar.
Que alegria, né? Deve ter sido para o nosso irmão. E a outra coisa aqui é a questão dos alimentos. Nós temos dois extremos. O materialismo, de um lado, e o capítulo 6 de 1 Timóteo vai dizer vai falar justamente desse materialismo, dos perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. Aí no versículo 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Com pouco, com muito, com honra, com desonra, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto, no versículo 10, é justamente o contentamento cristão. Bom, então nós temos duas coisas: o materialismo de um lado e o ascetismo do outro. Como resolver essa questão? Como sair da teologia da prosperidade, não ficar na teologia da prosperidade e nem cair na teologia franciscana? Tinha um procurador da República aqui, não sei se está vivo ainda, da República do DF, que ele era asceta. Ele ganhava, acho que uns 40 mil reais por mês, mas ele era adepto do ascetismo. Você entrava no gabinete dele, você parece que estava entrando no inferno, de tanta simplicidade, mas assim, não era simplicidade, era coisas simplórias, era bagunça mesmo. E às vezes a simploriedade das coisas conduz até a falta de higiene. A pessoa vai entrando numa neura, querendo demonstrar a sua espiritualidade através da abnegação, e ela acaba cometendo o mesmo erro daquele que quer se mostrar filho de Deus através das posses que possui. Porque, então são erros que nós devemos evitar. A maturidade cristã, ela vai te levando ao equilíbrio. Os extremos sempre são perigosos. O equilíbrio no Evangelho é fundamental para você não cair naquela frase: a língua é o chicote do corpo. Os extremos, materialismo de um lado e o outro, abstenção total, como formas de se identificar como servo de Deus. O materialismo é um mal. Ele precisa ser substituído pelo contentamento. Aqui os ascetas diziam o seguinte: se abstenham de alimentos, se abstenham de casar-se. E Paulo, ele dá uma recomendação totalmente distinta. Paulo vai dizer o seguinte: tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Significa dizer que eu tenho que evitar o materialismo. E eu evito o materialismo buscando as coisas que são do alto. Eu evito o materialismo destinando tudo na minha vida para a glória de Deus. Todas as áreas da minha vida, elas vão funcionar para a glória de Deus. Você foge do materialismo quando o dinheiro deixa de te dominar. Você foge do materialismo quando aquilo que você ganha com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, não se torna uma arma apontada para a sua própria cabeça, te fazendo virar um homem avarento. E por outro lado, você não vai cair no materialismo, você vai
buscar as coisas que são do alto. É a recomendação de Paulo aos Colossenses. Por outro lado, você não vai cair no ascetismo, querendo provar para Deus e para o seu irmão que a sua abstenção está te fazendo ficar próximo de Deus. Tanto aquele que acha que ser próspero é um sinal do Filho de Deus, do Filho de Jeová, quanto aquele que acha que a sua abstenção está elevando a sua alma numa espiritualidade profunda diante de Deus, condenando o trabalho como algo santo, como acontecia na Idade Média, dizendo que o trabalho é algo secular. Não, o trabalho é santo. Tanto um quanto o outro, eles cometem o mesmo erro. Tanto da teologia da prosperidade, quanto daquele que diz que nada presta, ele vai cometer o mesmo erro. O erro de se auto-justificar diante de Deus. O erro de achar que pelo mais ou pelo menos Deus se identifica com tais práticas. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, tudo que Deus criou é bom. O alimento, o casamento, e eu poderia dizer, tudo que está à sua disposição na vida. O que estraga não são as coisas, o que é estragado não são as coisas criadas. O que estraga as coisas criadas é o pecado que jaz em nós. Então, já que as coisas criadas são boas, Deus criou coisas para o seu desfrute, qual é a minha atitude em relação às coisas criadas? Usá-las para a glória de Deus. A minha alimentação, glorificar a Deus através da minha alimentação. O meu casamento, glorificar a Deus através do meu casamento. A minha vida profissional. Uma vez um jovem virou para mim e falou assim, ele foi para um evento de retiro espiritual. Retiro de carnaval. É muito bom, mas pode ser uma faca de 2 legumes. Ele voltou, pastor, vou largar tudo. O pai estava pagando faculdade, o pai construiu uma casa para ele, e nesse congresso disseram para ele que tudo isso aí não vale nada. Eu disse para ele, realmente, isso tudo não pode ser comparado com a glória que há de vir. Mas você desprezar tudo que o seu pai terreno está te proporcionando, isso também não condiz com o Evangelho. Você acha que Deus vai se impressionar com a sua atitude de largar tudo? Existem casos que sim, mas não para impressionar a Deus. Existem casos que realmente Deus chama e uma pessoa, ela precisa fazer isso. Mas no caso do rapaz eu não identifiquei isso. Nem ele mesmo tinha identificado isso. Era uma coisa emocionalista. Aquela coisa de menino que volta de evento de carnaval, volta querendo chutar tudo para o escanteio. Eu digo, menino, pega uma enxada ali. Eu gosto de mexer com grama de vez em quando. Pega uma enxada ali, vamos me ajudar aqui? Vamos conversar um pouco? Esfria a cabeça, calma. E acalma. Depois a ideia maluca foi saindo da cabeça e foi entrando no eixo. Tudo que você faz, faça com gratidão. Um colega meu faz curso comigo lá em São Leopoldo. Ele é procurador da República, lá em São Leopoldo, procurador do Estado. Um moleque com 26 anos de idade, já é procurador do Estado, uma vida estabilizada e coisa e tal, me ligou. Eu estou em crise. Eu digo, qual é a sua crise? Eu quero largar tudo para fazer a obra de Deus. Eu digo, calma. Digo, calma. Eu acredito que você foi chamado. Mas primeiro, quem está te convidando
vai te dar um mínimo de dignidade? O mínimo. Porque quem vai para o campo missionário não pensa nessas coisas. E essas coisas são necessárias. Não é a segurança dos bens terrenos, mas é um mínimo de planejamento. Um mínimo de planejamento. Eu digo, calma. Você tem necessidade de viver em tempo integral? Ele diz, não. Então, para que você está nessa angústia toda? Espera. Faz um tempo parcial e vai trabalhando. Se algum dia Deus te requerer o tempo integral, essa coisa vai acontecer naturalmente e o próprio Senhor vai te direcionando para o tempo integral e daqui a pouco você não vai ter outra coisa para fazer a não ser a obra de Deus. Mas tenha calma. Por quê? De novo, aquela coisa de participar de congressos ou de ler um livro biográfico. Gente, livro biográfico é um perigo. Cuidado. O que aconteceu com Spurgeon, o que aconteceu com Calvino no livro biográfico dele, no Lutero, ou qualquer outro reformador, qualquer outro homem da história da igreja, não necessariamente tem que acontecer com você. Biografia é biografia. Existem particularidades numa biografia. Deus é soberano e Ele trata com cada pessoa de uma forma que Ele mesmo sabe. Então não existe nada recusável. Mas quando o texto diz que não existe nada recusável, não caminhe também para o lado de que tudo te é lícito. Quando o texto fala que não há nada recusável, não é no sentido de que você pode enfiar o pé na jaca e se meter com tudo quanto é coisa errada na vida. Mas é no sentido de que as coisas criadas, elas precisam passar por o crivo da oração e da santificação. Dedicar ao Senhor. Santificar alguma coisa é dedicar aquilo ao Senhor. Tudo o que você tem à sua disposição, dedique ao Senhor. Isso é santificar ao Senhor. O que contamina o homem? O que contamina o homem está lá em Marcos capítulo 7, 20. O que sai da boca, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Enfim, como você vai equilibrar o reino presente e o reino futuro? Essa é a grande pergunta. Nós tivemos aqui dois textos distintos. Um texto que fala para que você procure as coisas do alto. E o outro texto que te diz, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como você vai conjugar o hoje, o reino que já está entre nós, e a promessa do reino vindouro, a promessa do reino futuro? Esse é o desafio do crente. O desafio do cristão é justamente esse. Eu sei que eu vou para o céu, mas eu não sei o que eu faço na terra. Porque um vem e me diz isso. O outro vem e me diz aquilo. Um diz que isso é pecado, o outro diz que não é. Um diz que isso pode, outro diz que não pode. Um diz que para ser salvo, eu preciso ser circuncidado, que é o caso lá de Colossenses. O outro diz que eu tenho que fugir de tudo daqui da terra. A Bíblia vai dizer o seguinte: ame o céu e santifique as coisas criadas ao seu Deus. Dedique as coisas criadas ao seu Deus.
Essa é a relação do cristão. A relação do cristão é evitar os extremos, fugir do materialismo. Tem pessoas que trabalham tanto, esquecem da igreja, esquecem de Cristo, esquecem da própria família. Tantos homens empresários, sejam empresários que cuidam de comércios pequenos, empresários que cuidam de comércios grandes, pequenos empresários, grandes empresários, médios empresários, funcionários públicos de todas as ordens, de todas as patentes, podem cair nesse erro de buscar a sua segurança total nas coisas. Já tem outro grupo perigosinho também. Outro grupo perigosinho é do rapaz que chega para mim e fala que quer largar tudo, quer ir para a África fazer missões. Deus nunca mostra Piauí, Paraíba, Ceará. É só África, Oriente Médio. Primeiro, o cara não sabe falar nem inglês. E segundo, no Oriente Médio, tem lugares que nem inglês eles aceitam. Tem que saber falar as línguas semitas. Já experimentou evangelizar sua vizinhança? O seu condomínio? Aquelas pessoas que estão mais próximas de você? Aquele vizinho que passa por você de cabeça baixa, você está vendo que ele está cheio de problemas na família, porque você ouve, da sua casa você ouve o que está acontecendo na casa dele? Prédio tem essa coisa? Fuja do materialismo. Ter não é ruim. Se eu disser que ter é ruim, eu vou estar sendo hipócrita. Ter é bom. Mas o que você faz com aquilo que você tem, aí que é o problema. Se a gente olhar a Europa protestante, todo o crescimento econômico que teve na Europa protestante, oriundo do princípio do trabalho pela glória de Deus, versus o ócio que existia, e onde tinha um protestante, realmente a nação crescia, porque eles não ficavam no WhatsApp, no Facebook o dia inteiro enganando o patrão. E o relatório está pronto? Está saindo! Tome um WhatsApp, Facebook, e aí vai. Eles trabalhavam, e as nações cresciam. Porque eles faziam não para homens, eles faziam para Deus. Mas eles poderiam ser acusados de serem materialistas. Ou capitalistas. Não, o materialismo não é a condição de quem tem, ou de quem é rico. Tem muitas pessoas que não têm e são materialistas. Tem muitas pessoas que não têm e são materialistas. Elas são materialistas em relação ao pouco que possuem. O materialismo não está ligado à riqueza. A riqueza não é condenável, desde que ela não seja uma forma de ignorar quem está ao seu lado. Jesus diz, olha, vende e dá tudo aos pobres. Jesus não queria que aquele jovem vendesse e desse tudo aos pobres, como um motivo, um meio de alcançar uma dádiva. Jesus só quis mostrar para aquele jovem que o coração dele estava nas riquezas. Então, as riquezas, por exemplo, na história da Europa pós-reforma, elas eram tratadas da seguinte forma: você pode ser rico, mas desde que você não se esqueça de quem está ao seu lado. Ou seja, a sua riqueza tem que ser para a glória de Deus. Se você não tem riqueza, você é servo de quem é rico, a sua servidão, ela tem que ser para a glória de Deus.
Em relação a quem é o chefe ou a quem é o servo, a relação do chefe e do servo é o seguinte: o chefe, que ele use a riqueza para beneficiar aquele que está lá embaixo. E quem está lá embaixo, use a servidão para honrar a Deus e fazer com que o nome do Senhor não seja escarnecido na vida do seu patrão. Devemos evitar o extremismo. O materialismo é um perigoso. O ascetismo é outro perigo. O ascetismo é você refugar tudo em nome do céu. É como se você ignorasse a terra. O materialista, ele é muito agarrado com as coisas da terra. E o asceta é aquele cara que ignora a terra, só enxerga o céu. Se você só olha para o céu e não olha para a terra, a sua espiritualidade ela está um pouco confusa ainda. E se você só olha para a terra e não olha para o céu, a sua espiritualidade também não está completa. Como eu devo fazer? Eu devo viver como um peregrino. Caminhando eu vou para a Nova Jerusalém. E enquanto eu não chego lá, todas as minhas ações precisam glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas o meu alvo é chegar lá. Meu alvo é estar lá com Cristo. E enquanto eu vou caminhando, o nome de Cristo seja glorificado na minha vida, através da minha renda, através daquilo que eu tenho, através do meu trabalho. Então trabalhe, se esforce, estuda. Uma vez um rapaz falou assim, não vou fazer essa pós-graduação aí não, porque Jesus está voltando. Eu falei, vai lá, vai embora com o seu ascetismo, porque você está achando que Deus está se alegrando com o seu ascetismo, com a sua forma de negação ao conhecimento, negação àquilo que pode te produzir algo a mais. Não precisa de nada disso não, eu já tenho tudo. Sim, nós já temos tudo, mas quando você diz que não precisa fazer mais nada na terra, você está sendo arrogante. Porque as coisas que você pode fazer na terra, pode glorificar o Deus que está no céu. A forma como você se relaciona com os bens, vai ordenar a sua vida. O bem material para mim não é uma forma só para que eu enriqueça. O bem material para mim deve ser da seguinte forma: quantas pessoas eu vou conseguir abençoar com aquilo que eu produzo? Quantos pais de família eu vou empregar e vou tirar da condição de miséria? Pastor, eu tenho uma empresa. É errado eu querer que essa empresa cresça? Não. Não é errado. Trabalhe para que a sua empresa cresça, mas não seja materialista, a ponto da sua própria empresa te arruinar teu casamento, acabar com a tua vida espiritual. Mas oremos para que a tua empresa cresça. E para que através da sua empresa, muitas pessoas que estão desempregadas nesse Brasil do nosso Deus, sejam empregadas. Pastor, eu quero crescer mais na vida acadêmica. É errado? Não. É errado você querer crescer na vida acadêmica só para pegar um título. Mas se a sua vida acadêmica ela tem um propósito de crescimento pessoal e através do seu conhecimento você ajudar outras pessoas a crescerem também, isso glorifica a Deus de uma forma que você nem imagina. Então você e eu precisamos tirar os pontos cegos da vida, tirar os mitos que existem na nossa jornada. Porque se temos que viver, também precisamos utilizar os recursos de forma adequada. Não é sendo materialista e nem
se abstendo de tudo, mas é vivendo com contentamento, usando as coisas com a sã consciência. O hedonismo cristão é quando você não sabe se satisfazer com aquilo que você possui. Quando você se torna um hedonista? Quando o seu trabalho, quando a sua atividade profissional se torna um fim em si mesmo. Eu quero ficar rico, o prazer pelo prazer. Mas se você usar o trabalho para a glória de Deus, você pode ter um tipo de prazer. Um tipo de prazer que, primeiro, alegrou o coração de Deus porque glorificou o Senhor. Segundo, o tipo de prazer de ter visto que aquilo que você cresceu na sua vida pôde beneficiar muitas pessoas que estavam ao seu redor. Então você não pode negar que há um prazer nisso. Se você disser isso, você está sendo hipócrita, porque você vai sair daqui, amanhã você vai estar pensando do jeito que eu estou falando aqui para você. Não adianta você falar que o seu prazer está só no céu, que é mentira. O nosso prazer, sim, é o céu. Mas as coisas criadas por Deus, apesar de não produzirem o prazer que a esperança futura da glória que há de vir produz, quando eu faço tudo aqui glorificando o Senhor, é impossível que a alegria do reino de Deus futura não se antecipe no presente, em partículas muito menores. Vivamos como servos de Deus. A vida presente é uma peregrinação rumo ao reino celestial. Se nós estamos aqui na terra, que usemos tudo o que está à nossa disposição e que tenhamos como alvo as coisas do alto. Estar na terra, usufruindo de tudo aquilo que Deus proporcionou para as nossas vidas, não caindo no materialismo, pensando nas coisas do alto, e nem caindo também no ascetismo, mas se alegrando com aquilo que Deus te proporcionou através do seu trabalho. Vai dizer que quando você viaja você não fica alegre? Se a tua viagem de férias não te traz um tipo de alegria, você está sendo mentiroso. Porque ela traz. Qual é a alegria? A alegria de ter trabalhado com seu próprio suor, o suor do seu rosto, e poder pegar a sua família e glorificar a Deus através do momento de descanso. O descanso também glorifica o nome do Senhor. Cuidado com os extremos, porque os extremos produzem uma coisa chamada cinismo. Você fala uma coisa, mas o coração sente outra. Você diz, meu descanso está no céu. Mas o seu coração está dizendo assim, ai meu Deus, eu preciso de uma praia. Tudo mentira. Tudo hipocrisia. Você diz, aqui na terra eu tenho que carregar pedra. Isso é para chamar a atenção das pessoas, da sua espiritualidade. Mas o seu coração está dizendo, meu Deus, me ajuda. Ô Senhor, abençoe meus negócios para que eu possa ter pelo menos 10 dias com a minha família de descanso. Ô irmão, não caia nesse laço. Nunca caia nesse laço de falar uma coisa e no seu coração está outra coisa. Vamos equilibrar. O reino futuro é a nossa pátria celestial. Mas enquanto ela não chega, eu vou fazer tudo na terra para glorificar o nome do meu Senhor. Tudo que eu fizer, eu vou fazer para glorificar o nome do meu Deus. Eu não quero ser materialista, eu não quero viver em função do dinheiro, eu também não quero ser um asceta que evita as coisas por achar que, por não viver algum tipo de coisa que o Senhor me proporciona, eu não estarei sendo um cristão verdadeiro. Porque isso aí é uma grande mentira. De 2 anos para cá, eu não sou sabatista, não sou da adventista, mas de 2 anos para cá, eu tenho pegado o meu sábado e investido mais com a minha família. A maioria dos meus sábados é o dia inteiro com
com a minha cria, com a minha esposa. De 2 anos para cá eu tenho feito isso. Alguns momentos, alguns sábados eu não consigo, mas a maioria dos sábados tem sido uma bênção para a minha vida. Podia ser na sexta-feira, podia ser no domingo, no domingo não, podia ser na segunda-feira, então no domingo você não vem para a igreja. Mas me causava um peso enorme ficar o sábado inteiro com a minha família, acordando, fazendo café, indo no mercado, comprando alguma coisa para minha esposa fazer o almoço, à tarde assistindo alguma programação com os meus filhos. Isso glorifica a Deus de tal forma que você não imagina. Você acha que está glorificando a Deus com seu ativismo? No seu trabalho, o seu ativismo? Tem gente que se vangloria dizendo que na igreja tem culto todos os dias. Tem gente que se vangloria dizendo que não tem tempo para nada. Não. Não. É uma espiritualidade corrompida. Não se vanglorie de nada disso. Porque nada disso agrada ao Senhor. Nada disso. O que agrada ao Senhor é estarmos com os nossos olhos nas coisas do alto e peregrinando rumo à Nova Jerusalém, fazendo tudo aqui direcionado para o Senhor. Meu dinheiro para a glória de Deus, meu trabalho para a glória de Deus, a minha profissão para a glória de Deus, os meus estudos para a glória de Deus, minha família para a glória de Deus. E aí sim, a nossa espiritualidade estará completa e de acordo com a centralidade de Cristo e do Evangelho do Senhor. Se você quer viver de forma desequilibrada, vá em frente. Não me convide, porque eu não quero ir com você. Amém?